O inverno chegando, a temperatura baixando e é claro que a produção ia me colocar numa fria. Por 360 tá no ar. E quando falo que entrei numa fria, eu quero dizer que é congelante. No programa de hoje eu vou te explicar o que é, como funciona e para que serve um container refrigerado, o reefer. Olha só. Júnior, toda vez que eu vejo um navio, né, eu percebo que tem uma diferença na cor dos containers. E uma cor em particular, ela sempre está num local específico. Muitas vezes na popa do navio, em outras ocasiões, não, que é a cor branca. Por que a cor branca desses containers e o que é esse container branco que a gente vê tudo junto em um único local dentro do navio? Olá, Max. Boa tarde a todos que nos assistem. Pergunta bem pertinente, bem interessante. Acredito ser a dúvida de muitas pessoas, né, referente a por que o container reefer é branco, por exemplo. Ele é branco por uma questão muito interessante. Não tem a ver, por exemplo, com o alimento, porque ele carrega carga perecível, porque ele carrega carga que tem que ser congelada, carne, insulina, etc. Não tem a ver com isso. Tem a ver com os climas, tem a ver com o clima, né? Tem a ver com os intempéries natural do tempo. Por exemplo, se você está com a camiseta preta no sol, absorve muito mais o calor do que o branco. Então é por estratégia, ele tem que ser branco sim, para que o sol não perca tanta temperatura nele e ele não sofra tanto com isso. Então, os containers reefers, eles são brancos porque eles trabalham com a temperatura e o branco repele mais a luz do sol. Exatamente. É essa a colocação que a gente pode fazer? É essa a visão. Você tem um carro preto, teu ar-condicionado sofre mais com isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Como são os aviões, por exemplo. Como são os aviões. Você tem um carro branco, você sente que ele vai conseguir suportar mais. O teu ar-condicionado, ele trabalha menos para suprir a tua necessidade. E por que eles ficam tudo separados dos outros containers? Porque o container reefer não gosta dos outros containers? É interessante, Max. Não, eles ficam num lugar específico onde tem tomada para ser ligado, né? E no caso do container reefer, quando ele está na polpa, mais na proa ali, ele fica mais, a parte exposta é a parte da porta. Então a parte do motor, onde tem os itens que pode queimar, pode bater água e etc. Sempre pode fica mais preservado. Fica mais preservado, certo? E também é onde estão concentradas as tomadas, né? Que vão ser ligados os containers reefers. Interessante. É como se fosse um ar-condicionado, vamos dizer assim, né? Que ele vai ficar refrigerando aquele container. Mas ele está dentro do navio, e aí você me diz que ele está ligado para manter esse ar-condicionado funcionando e refrigerando a carga que está lá dentro. Ok, mas a partir do momento que eu descarrego esse container do navio e trago aqui para o terminal, existe também um local específico dentro do terminal para acondicionar e armazenar esse tipo de container? Sim, existe. É a nossa área chamada área de reefer. Aqui nós temos as tomadas para alocá-los eles no local correto, onde eles serão ligados. Como a gente já falou, são cargas perecíveis. Então já é planejado que ele vai sair do navio, da posição tal, e vai vir até aqui, a área dos reefers, na posição X. Lá já tem uma tomada aguardando ele, onde um funcionário, um colaborador, ele vai pegar essa tomada junto com o plug, o macho, e ligar na fêmea. E aí ele começa a funcionar. Eu sempre gosto de colocar a mão na massa. Bora mostrar como isso funciona aqui? Vamos mostrar como funciona. Bora lá. Vamos lá, Júnior, me explica como é que funciona aqui. Bom, esse container aqui desceu do navio, tem uma carga perecível e foi ligado aqui nessa região. Essa área é a área destinada aos containers reefer, certo? Todo container, Max, todo container, a gente deixa ele numa temperatura de menos 18. Na verdade, todo container ele é preparado para atingir menos 18 graus. Legal, então ele tem que chegar em menos 18 graus. Ele está quase chegando lá. Então aqui, ó, ele está em menos 16, mas o objetivo dele é chegar em menos 18. Ou seja, ele está muito próximo de chegar a 1 grau. Nesse caso aqui, essa carga,
tem que chegar em menos 18. A gente pode dizer que é uma carga congelada? Por exemplo, carne? A carne é carga congelada. Outras temperaturas são temperaturas positivas. Nós podemos dizer que são frutas e outros tipos de alimentos. Chocolate, por exemplo. Chocolate, por exemplo. Chocolate é carregado em mais 7. Em mais 7. Essa é a temperatura ideal para o chocolate. Exatamente. Júlio, a gente estava falando, né, como funciona o container reefer. E aí você me falou da temperatura. Isso é uma coisa que é bastante preocupante, principalmente pela carga que a gente tem acondicionada nesses containers. Como é que é feito o monitoramento para que a temperatura seja a mesma que a carga exige? Pergunta bem interessante, Max. O que acontece? O pessoal costuma carregar o que a gente chama de hot stuff, que seria uma estufagem a quente. É interessante que a carga já esteja na temperatura para receber o container. O container já tem que estar na temperatura e a carga também. Quando isso acontece, o pessoal estufa o container, a carga quente no container, ele vai perder muita temperatura e ele demora muito tempo para retomar essa temperatura de menos 18, por exemplo. Um container de 40 pés para atingir menos 18 graus demora quanto tempo, mais ou menos? Vai depender das condições do container, vai depender das condições da máquina, containers mais novos, containers mais velhos, containers que tem algum tipo de delaminação. O que é delaminação? Ele está em algum ponto fofo. E aí, a parte da estrutura, eles são divididos em duas partes, né, o container reefer. A parte da estrutura e a parte da máquina. Com isso, às vezes, a estrutura pode danificar no funcionamento da máquina. Ele pode não alcançar a temperatura. Então, isso vai depender. Mas a gente então, o acredita monitoramento, ou seja, monitorar esse mundo de containers reefers aqui é extremamente importante para garantir a preservação da carga que está ali dentro. Exatamente. E aí eu continuo com a dúvida, como é que se monitora tudo isso? É visualmente, ou seja, vem uma pessoa aqui diariamente olhar, ou de tempo em tempo olhar a temperatura de todos os containers? Exatamente. Nós temos os integrantes, né? Roda turno 24 horas. Né? A cada período nós temos os colaboradores que vão olhar todos esse período, do começo ao fim, um container por container, checando com o tablet, e ali está o sistema, ok? No sistema tem que estar de acordo com o booking. O booking é a reserva. A reserva, quando for retirado o container, lá está a temperatura que ele deve estar. E às vezes a gente tem essa discrepância, essa divergência de temperatura. Quando isso acontece, a gente aciona o armador e passa para ele, ó, esse container não está alcançando a temperatura. E aí ele aciona um reefer service, que é alguém que vai fazer a manutenção, para que aí ele atinja essa temperatura correta. A gente pode dizer que o papel principal desta pessoa é olhar o número do container, né? Nesse caso aqui, OERU 413186, dígito 2, e aí vincular a temperatura na qual esse número de container ou este container exige. É dessa maneira? Dessa maneira. Cada container está inserido no sistema, obviamente, através dessas reservas e booking, etc. E com o número do container ele consegue saber qual a temperatura exata do container. E aí ele vai fazer um monitoramento, se está correto, se chegou na temperatura certa, se está tendo alguma discrepância, para acionar as partes para fazer o reparo caso esteja errado. Agora eu tenho mais uma dúvida ou mais uma curiosidade, né? Você me disse que tem tomadas no navio, e aí esses containers ficam ligados na tomada. Ok. Esses containers são descarregados e vêm aqui para essa tua área de armazenamento, onde a gente percebe tem uma série de tomadas onde eles vão continuar ligados e respeitando a temperatura. Mas a partir do momento que ele é colocado num caminhão para ir, por exemplo, para o Mato Grosso do Sul, como é que fica a temperatura, né? O monitoramento da temperatura numa viagem de aproximadamente 8, 10 horas? Interessante a pergunta. Pergunta pessoal de casa, muito interessante.
No caso, acontece o inverso. Porque sempre quando ele já vem destino para embarcar, né? Exportação, na maioria dos casos. Ele vem vazio. Ele vem vazio, né? Ou para estufar aqui, ou quando ele já vem cheio de outras regiões, a gente usa um gerador de energia. O armador, ele usa, o cliente, ele aluga esse equipamento, o armador também tem, que é um gerador que funciona a diesel, ele tem um motor, tem combustível, ele é acoplado naqueles suportes. Ali vai um parafuso e ali vai outro parafuso. Ele vai literalmente acoplado aqui. E ele fornece essa energia 440 volts. 440 volts. 440 volts. Aqui está tudo 440 volts. Uau. Ele gera essa energia através desse motor que é gerado a diesel para manter ele ligado de lá até aqui por conta da carga ser perecível. Então, quer dizer, é ele que garante o morango fresco, o chocolate que a gente come, É ele que a garante. fruta que a gente tem no nosso café da manhã. Ou seja, é esse trabalho que faz com que as pessoas possam consumir produtos com mais alta qualidade possível. A insulina, que é tão importante para muitos, as frutas do nosso café da manhã e o chocolate, que a gente tanto adora, todos eles vêm nessas geladeiras gigantes que você acompanhou hoje aqui com a gente. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando muito mais do que informação. Forte abraço e até sábado que vem.